É possível alguém hoje ser cristão e conseguir ter a liberdade de votar em quem quiser? Como a igreja hoje chegou nesse ponto em que as pessoas criam rupturas, brigas, rompimentos por questões ideológicas ou político-partidárias? E mais ainda, como foi a evolução histórica nos anos 90 da ideia de domínio territorial dentro da igreja? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. O meu nome é Alexandre Gonçalves, sou pastor há 29 anos na Igreja de Deus no Brasil, também sou policial rodoviário federal há 20 anos e escrevo algumas coisas em um blog chamado Teologia do Pobre. Se você quiser acessar, o link vai estar aqui embaixo. Caso você goste do conteúdo, eu te peço que você curta esse vídeo para que aumente o alcance, que você compartilhe caso o conteúdo te agrade e que você também comente alguma coisa, acrescente. Caso você não goste, pode também descurtir e pode também fazer suas críticas nos comentários, desde, é claro, que se mantenha o respeito, que é a marca de quem é cristão, já que esses vídeos que eu estou fazendo são voltados para o nosso público, o público cristão, o público evangélico. Como eu falei no último vídeo, as duas teologias muito predominantes no meio neopentecostal, a teologia da prosperidade e a teologia do domínio, tornaram a fé dos cristãos, principalmente desse segmento, uma fé muito materialista, muito voltada para as coisas aqui dessa terra, para as coisas temporais. Deixaram de lado valores que são espirituais, valores que a Bíblia coloca como os primeiros valores, como a busca de uma vida de santidade, como a busca de uma vida de caráter, como o alcançar a plenitude realmente daquilo que Cristo é, como diz em Efésios, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mas isso tudo foi muito gradual e a gente precisa ver o seu nascedouro principal, que a gente pode colocar, e aí eu também me coloco como testemunho ocular desse processo, ali pelo final dos anos 80 e os anos 90. Então a gente precisa analisar um pouco do que aconteceu na igreja nessa época. Isso vai nos ajudar a entender claramente o que está acontecendo hoje. Vocês devem lembrar que um fato no Brasil que marcou o final dos anos 80 foi a primeira eleição para presidente, em 1989, que nós tínhamos muitos candidatos. Na época, a maioria dos evangélicos optou por uma candidatura que seria, no caso, a candidatura do Fernando Collor de Mello. Não era nem tanto por questões religiosas, era justamente por um temor que havia com a figura do Lula. Ele despertava um certo temor porque tinha medo daquele resquício da época da Guerra Fria e da ditadura militar, de que ele iria implantar um tal de comunismo, né, que poderia acontecer, e que isso, de alguma forma, poderia afetar as igrejas, fechando as igrejas. Então, esse pânico já havia naquela época. Mas não havia o que há hoje, uma demonização daqueles que optavam votar ou em Lula ou Brizola, que eram os candidatos mais à esquerda e que tinham mais chances de estar, que estavam melhores nas pesquisas. Mas mesmo assim, eu acompanhei bem essa época, a maioria dos cristãos evangélicos acabaram apoiando e votando, né, no Collor de Mello. Quando eu falo apoiando, não havia esse apoio
dentro das igrejas, a não ser algumas, como a própria Igreja Universal, que já fazia esses tipos de apoio político. Mas as igrejas, tanto as pentecostais quanto as igrejas tradicionais, não costumavam fazer esse tipo de apoio de púlpito, algum pastor mandar que se vote em determinado candidato. Isso era uma exceção das exceções. E mesmo com a dificuldade da igreja ser mais eclética em seu voto, né, em vários candidatos, né, de não ficar exclusivamente mais em um, mas mesmo assim não havia nenhum tipo de guerra ou briga. Eu mesmo, como já disse aqui, estava numa igreja, como estou até hoje, numa igreja pentecostal bastante conservadora, e o meu pastor na época, eu ouvia, né, ele falar que votaria em Collor de Mello, e o co-pastor, o pastor auxiliar, ele votaria em Brizola, e não havia nenhum conflito entre eles por causa disso. Ninguém demonizou o co-pastor por isso, e ninguém também, de alguma forma, atacou o pastor pela sua escolha. E não havia também esse posicionamento no púlpito falando disso, apenas uma orientação para que os irmãos realmente votassem, usassem do direito que têm de escolher e soubessem como escolher. Nada mais que isso, e essa foi a minha realidade, a realidade de maior parte da igreja evangélica nessa primeira eleição. Mas eu preciso falar das ondas de pânico que houve na igreja, principalmente aí na década de 90. E eu quero citar algumas porque, embora sejam muitas, eu selecionei pelo menos aí duas, né, que elas de alguma forma podem ter alguma ligação e explicar algumas coisas que nós estamos passando hoje. Várias dessas ondas, na verdade todas elas, vieram de missionários estrangeiros, principalmente americanos, que trouxeram esse tipo de pânico moral para a igreja, ou de pânico normal, né, na igreja nessa época. Pânico mesmo, tá? De coisa de você ter pesadelo com as teses escabrosas e tenebrosas que nessa época apareceram, surgiram dentro da igreja. Meu nome é Pastor Francisco Vieira, eu sou no Reis Bruxo do Chico, trabalhei para 68 empresas, 28 centros espíritas, escondei essa Pai de Santo, fui pistoleiro, bandido, fui ladrão, sexual, fui do Comando Vermelho, fazia o tráfico para Brasília, para Goiânia, eu tive 3 pactos de sangue com o diabo. E olha, já vou te adiantar, não é de aborto, não é sobre aborto, que hoje é o tema de maior uso para pânico, né, principalmente em época de eleição, não é isso. É outra coisa, é um negócio chamado Nova Era. Como é que é? E eu vou explicar isso direitinho para você que de repente é um crente novo e não passou por essa fase. Bom, tudo começou no final dos anos 80 e início dos anos 90, de que haveria uma conspiração global espiritual para implantar um governo na Terra, e esse governo seria um governo místico, muito parecido com o que a gente, dentro da nossa escatologia pentecostal, acreditamos que seria o surgimento do anticristo. Nessa conspiração, haveria um plano para introduzir uma fé esotérica no panteísmo, no politeísmo, religiões orientais e religiões dos pagãos da antiga Europa. E que isso seria introduzido através de políticas de governo, através da cultura, através da arte, através da música. E aí então havia um conjunto de estratégias para que esse plano pudesse ser executado aqui na Terra na nova era. O que seria essa nova era? Havia uma ideia de que até aquele momento estávamos na era de peixes, que seria a era que simboliza o cristianismo. E aí então estaríamos entrando na era de Aquários, que era a era do esoterismo, a era das multirreligiões e multicrenças, e que essas ideias seriam implantadas a fim de fazer com que a fé cristã fosse colocada
totalmente no canto, escanteada, e as pessoas então deixassem de crer num Deus pessoal, como nós cremos dentro da nossa fé cristã. E aí eu preciso destacar uma das primeiras expoentes dessa fé, seria a irmã Clara Schlink, que depois foi conhecida como Madre Basileia Schlink. Madre Basileia Schlink, ela fundou uma missão chamada Irmandade Evangélica de Maria. Ela tem origem luterana e essa Irmandade Evangélica de Maria pode até soar que seria uma coisa católica, mas não é, era algo evangélico, algo protestante. Era um grupo de mulheres que realmente se dedicavam a uma vida casta, a uma vida entregue, uma vida celibatária ao Senhor pelo Evangelho. Pessoas muito corretas, pessoas que tinham realmente uma inclinação para viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Mas daí saíram muitos livretos, muitos folhetos que se espalhavam pelas igrejas e que falavam dessa teoria e introduziam um personagem chamado Maitreya. Segundo a irmã Basileia Schlink, a Madre Basileia Schlink, esse Maitreya era uma pessoa que já existia, estava ainda como criança e estava sendo preparado para governar o mundo. E junto a ele havia um grupo com um complô mundial para implantar justamente esse tipo de fé esotérica entre todas as pessoas através de tudo isso que eu falei, das artes, da política, da economia e por aí vai. A irmã, é importante dizer, a irmã Basileia Schlink, ela tinha uma missão e essa missão tinha sede em Curitiba, a Irmandade Evangélica de Maria, e dali, como eu disse, saíam vários livretos, folhetos. E para ser muito justo, o livreto que mais tratou sobre isso foi o Chamado para Tempos Finais. Chamado para Tempos Finais. Esse livreto é que trata bastante sobre esses temas. E a partir dele, claro, muita coisa aconteceu, muita coisa foi dita. Então eu quero só deixar claro que eu não tenho nada contra a Irmandade Evangélica de Maria e não acho que elas eram pessoas erradas, ruins. Mas é lógico que os seres humanos, eles cometem erros e a gente precisa identificá-los, né? É importante que a gente, através do crivo, da análise, com os nossos olhos filtrados pela escritura e pelo bom senso e pela tradição, a gente consiga ver as coisas erradas. E nesse caso, a irmã Basileia, que já faleceu, está com o Senhor, acredito, ela realmente cometeu um desserviço ao colocar um pânico sem nenhum fundamento, nem escriturístico e nem histórico, sobre essa tal teoria conspiratória de uma implantação global de uma seita esotérica que estaria sendo governada aí, ou liderada pelo tal do Maitreya, que sumiu e ninguém mais sabe dele, ninguém tem conhecimento desse rapaz, aonde ele foi parar. Então, como eu disse, vários desses livretos da irmã Basileia falavam que Maitreya estaria incluindo na moda, na música, nas artes, nas artes em geral, cinema, tudo, alguns símbolos, que esses símbolos teriam uma carga satânica dentro dessa conspiração, dessa teoria, com o intuito de influenciar a igreja e a sociedade para que elas pudessem aderir a esse tipo de fé. Por exemplo, arco-íris. Eu lembro que várias vezes quando alguém aparecia com uma revista da Mônica ou do Cebolinha e tinha um arco-íris, já falavam, ó, esse arco-íris aqui é o da nova era.
Segundo eles, o arco-íris ele era um símbolo do gaysismo, né, da imposição de uma agenda gay para a nação, para as pessoas. Também falavam da música da Enya, que era uma música nova era e que influenciava a pessoa espiritualmente, fazia ela entrar numa dimensão satânica. Também falavam da yoga, da acupuntura, de todo tipo de ciência oriental, tudo aquilo que não fosse da cultura ocidental, mas que viesse da cultura oriental, era tido como algo da nova era. Chegava-se ao ponto de determinadas marcas eram nova era. Ah, essa marca aqui é nova era, isso aqui é nova era. Alguns tipos de chá era nova era. Alguns tipos de camisas era nova era. Então, praticamente, a gente ficava numa situação difícil, principalmente as crianças, que não podiam ver ou fazer qualquer coisa, porque tudo era dito, ó, isso aí é da nova era. E isso ficou muito forte na igreja. Talvez esse tenha sido um dos movimentos mais fortes, ou melhor, uma das matracas mais fortes da igreja nos anos 90, porque realmente invadiu, inclusive a missão, que eu era, na época, missionário da Jocum, Jovens com uma Missão, que falava disso a todo tempo, e os livretos da Basileia Schlink eram distribuídos à vontade entre nós ali, e era aquele pânico mesmo de que tudo poderia ter algo envolvendo a nova era, todos os símbolos. Então, os símbolos, eles eram algo que traziam esse tipo de pânico. Então, qualquer tipo de símbolo que, de alguma forma, estivesse listado entre símbolos que pudessem ter um significado esotérico para essa ideia da conspiração da nova era, eram tidos, então, como demoníacos e deveriam ser rechaçados. Enfim, o tal do Maitreya não apareceu, não houve fechamento das igrejas, pelo menos no Ocidente. O esoterismo, ele hoje, no Brasil, se você fizer qualquer pesquisa de censo, pesquisas quantitativas, ele é diminuto. Agora, junto a esse movimento da nova era, que foi muito forte, e que ele já estava preparando a igreja para ela se armar no sentido espiritual, vamos colocar assim, contra uma tentativa dela ser expurgada, dela ser colocada no canto, escanteada, houve o movimento da batalha espiritual. E esse também foi tão forte quanto da nova era, até porque ele era consequência da ideia da conspiração da nova era, porque a batalha espiritual surgia para que pudéssemos enfrentar essa conspiração global por uma batalha de fato, uma batalha espiritual que mais adiante nós vamos ver que ela não ficou só no âmbito espiritual. Nós pentecostais acreditamos em batalha espiritual, mas não nesse tipo de batalha que a gente vai ver que foi introduzida aqui no Brasil por, mais uma vez, nossos irmãos americanos, que sempre trazem uma novidade para nós, uma novidade que nos deixa realmente numa situação difícil. Em outro momento, eu vou fazer um vídeo falando sobre batalha espiritual e dando conceito nosso conceito pentecostal sobre isso. Mas no momento vamos falar sobre essa batalha espiritual que veio aqui para o Brasil através desses irmãos dos Estados Unidos. Em 1989, chega ao Brasil um livro chamado Este Mundo Tenebroso. Ele foi publicado nos Estados Unidos em 1986, tendo como autor filho de um pastor, ele não era exatamente um pastor, chamado Frank Perret. Esse livro teve continuidade, ele teve o Este Mundo Tenebroso 2 e o Profeta. Esse livro causou um impacto muito grande na igreja. Só para você ter uma ideia, esse livro vendeu 3,5 milhões de cópias. É bastante coisa. Muita gente leu, outras pessoas não leram, mas ouviram falar. Outras pessoas ouviram sobre a história do livro através de pregações. Outras pessoas não ouviram a história do livro, mas foram influenciadas porque pregadores leram o livro e fizeram dele uma doutrina para si.
E eu vou explicar um pouquinho sobre o que esses livros falam, que se tornaram best-seller mesmo em virtude da sua popularidade e venda. Todos eles são ficções. Em nenhum momento o autor do livro fala que aconteceu. Na verdade, são histórias ficcionais, mas muito bem escrita e com riqueza de detalhes. Eles versam sobre uma cidade que tem lá um pastor que chega nessa cidade, um homem de Deus, né? E que nessa cidade há um complô de um grupo de satanistas esotéricos que querem dominar a cidade, que querem impor seu ensino das religiões orientais, nas escolas, na cidade como um todo, querem dominar a polícia, querem dominar a prefeitura, querem dominar a universidade, querem dominar tudo. E esse pastor está ali no centro dessa batalha, e aí ele tem que enfrentar toda essa situação em que ele vê a sua cidade, a cidade onde ele implantou a sua igreja, sendo dominada por esse grupo que faz todo um complô, né, que se organiza para, de alguma forma, assumir o controle dessa cidade. Também é colocado no livro a questão do aborto, colocando claramente que esse mesmo grupo tem a intenção de legalizar o aborto, de criar clínicas de aborto para que, de alguma forma, a cidade ou o país pudessem ser abortistas por excelência. Enquanto o livro conta a história natural, a história material, a história real do que está acontecendo, ao mesmo tempo no livro mostra um mundo espiritual por cima, onde há demônios e anjos lutando entre si, e que esses anjos eles conseguem ter forças para enfrentar esses demônios a partir da oração dos irmãos. Quanto maior o tempo e a qualidade de oração desses irmãos, mais força têm esses anjos para enfrentar os demônios nessa cidade. Nessa questão da oração, os irmãos são impelidos a orar para que a cidade possa ser tomada pelo Senhor. Por quê? Porque nesse mundo espiritual há um demônio de uma hierarquia maior, uma hierarquia espiritual maior, que é um demônio territorial, em que ele só vem à cidade depois que ela já está dominada pelos demônios de hierarquia inferior que conseguem colocar os anjos para fora da cidade. E aí então esse demônio territorial, que no livro ele é detalhado com muita riqueza de detalhes, ele então assume o trono da cidade como o príncipe daquela cidade. E aí é papel da igreja enfrentar esse demônio. Só que no livro, a igreja não está enfrentando esse demônio somente na oração. Ela também está se envolvendo nessa trama e mostrando ou fazendo uma denúncia e uma investigação sobre as pessoas que estão envolvidas nesse complô. E aí a igreja, ela faz de tudo para conseguir, de alguma forma, enfrentar essas pessoas que estão envolvidas no complô de assumir a cidade. Então, enquanto há uma batalha espiritual no mundo que não é o mundo visível, há também uma luta territorial, uma luta terrena para assumir, para que os cristãos possam, de fato, assumir a cidade e fazer com que esse povo mau, esse povo que quer dominar e impor os seus valores na cidade, possam ser rechaçados e, enfim, os valores do cristianismo, os valores da fé cristã possam predominar naquela cidade. Isso, então, é tido como batalha espiritual. E assim, gente, embora o autor tenha deixado claro que ele escreveu uma ficção, é óbvio que isso chegou aqui como doutrina. As pessoas usavam o livro como doutrina, diziam que de fato em cada cidade, em cada estado, em cada país, havia
príncipes, havia demônios, que seriam as potestades que tomariam uma cidade, tomariam uma região. Havia também demônios específicos para pecados específicos, demônios da ira, demônios do sexo, demônios da glutonaria, demônios de todo tipo. E que era papel da igreja expulsar esses demônios da cidade. E aí então a igreja passou a assumir uma ficção como sendo doutrina bíblica. Isso foi tão forte que mudou a prática e doutrina de igrejas que não tinham esse costume. Igrejas, até pentecostais, passaram a fazer o que chamava-se de atos proféticos. O que seria isso? Chegar em determinado local da cidade, geralmente o local onde a cidade foi fundada, fincar algum tipo de objeto ali, orar para que então aquela cidade pudesse ser do Senhor Jesus Cristo. A partir dali, a frase muito falada hoje, o Brasil ou a cidade tal será do Senhor Jesus Cristo, foi de fato muito dita, e isso se tornou uma prática no meio da igreja, de dizer de que a igreja agora ela precisa expulsar esses demônios, expulsar essas ideias, essas práticas que estão ligadas aos demônios e fazer com que, de fato, a igreja possa dominar aquele território. Isso é a batalha espiritual segundo Este Mundo Tenebroso, volume 1, volume 2, e o profeta que também vai numa mesma linha, falando bastante sobre a questão de aborto, através dos problemas que os Estados Unidos já existiam, né? Os Estados Unidos já é legalizado o aborto há muito tempo, em vários estados, e aqui no Brasil uma realidade que não existia, mas que foi trazida para cá com muita força, e esse tema, então, a partir daí, se tornou um tema realmente de grande relevância e de grande força no discurso moral e no discurso de pânico da igreja, principalmente na época de eleições. É importante eu relatar que eu estava na Jocum nessa época, né? uma boa parte dessa época. E a Jocum utilizava esse livro. A Jocum é uma missão internacional, uma missão americana, utilizava esse livro para dominar cidades. Isso internacionalmente. A Jocum, quando chegava numa cidade, ela queria dominar aquela cidade, espiritualmente falando, né? E usava então esses tipos de atos, fazia as chamadas guerras espirituais. Se tu chegava num local, você tinha que mandar os demônios daquele local embora. Algo realmente que, olha, trouxe uma influência muito grande. Bom, sendo assim, tudo foi visto sob a ótica de demônios. Tudo era demônio. Tudo tinha um demônio atrás. Até aí tudo bem, não é problema. Se quer crer assim, não há problema. Né? Se vai combater isso com oração, tudo bem. Mas o problema são as ações derivadas dessa ideia, que aí passou-se a ter uma ideia de implantação da cosmovisão cristã, da ideia cristã, da fé cristã em uma cidade na ótica de um domínio territorial. E aí essa ação é que realmente foi utilizada, e utilizada de maneira muito maldosa por quem queria se aproveitar politicamente dessa prática e dessa ideia. Essa ideia de demônios territoriais que devem ser repelidos por uma ação da igreja, para que o Senhor governe a cidade, tem total ligação com o que vemos hoje em dia, na ideia de que os cristãos atuais têm da política hoje. Os livros que eu citei, eles partem de uma situação da vida real da cidade, como um complô para ensino de religiões orientais e tal, baseado numa perspectiva espiritual de que todas essas ações têm um viés demoníaco. E aí a igreja acaba fazendo a mesma coisa. Ela também, vendo como algo espiritual, como algo que ela tem que enfrentar, ela também faz ações na parte de real aqui, na parte da nossa sociedade, para que também ela possa rechaçar esse tipo de domínio da sociedade. Seria como a igreja no Novo Testamento fosse fazer uma guerra
contra o Império Romano, já que o Império Romano ele era pagão e queria impor o paganismo. E quando a gente vê na prática o que a igreja fazia era resistir na sua fé, mas jamais enfrentar, fazer qualquer tipo de guerra, porque a igreja entendia o seu papel aqui na terra, o seu papel de testemunho vivo de Cristo aqui na terra. E aí, falando dessas ações no campo terreno, que refletem uma ação espiritual da igreja contra esse complô espiritual e também terreno desse grupo que quer impor algum tipo de contrafé ao cristianismo, existe então toda uma campanha, uma batalha terrena contra a legalização do aborto, contra a união homoafetiva, a união civil, né, homoafetiva, e tantas outras coisas, como querer aprovar o ensino religioso nas escolas, o ensino do criacionismo dentro da ciência nas escolas e por aí vai. Essa é a prática humana, materialista, que não tem nada de espiritual, que deriva dessa ideia da batalha espiritual, conforme o livro e a série de livros de Frank Perret, Este Mundo Tenebroso. Importante dizer que esses temas eles eram muito relevantes lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tinha relevância e passaram a ter em virtude de toda a influência que esse livro, essa série de livros, teve aqui no Brasil com a igreja. A ação ela é toda assim, no sentido de uma luta que envolve a política, com a ajuda de anjos lutadores, para apoiar políticos que, guiados por Deus, vão enfrentar esses políticos guiados pelos demônios. E aí é uma coisa importante, porque quando o antagonismo ideológico ele parte para a ideia espiritual, ou seja, quando você demoniza o seu adversário ideológico e político, é o primeiro passo para a desumanização dele. Vamos falar isso no final. Você deve estar se perguntando, poxa, mas o pastor Alexandre, então, ele aceita todas essas coisas? Não, de forma alguma. Sou um cristão, acredito no que as escrituras dizem, sou membro já há mais de 40 anos de uma igreja pentecostal conservadora. Só que eu entendo que, como dizem as escrituras, o mundo ele jaz no maligno, o mundo nunca vai se converter. Então, eu entendo que toda essa fé eu tenho que crer nela para mim e para a comunidade de fé que é composta por aqueles que aderem de forma voluntária à mesma fé que eu tenho, e não para impor à sociedade. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, antes que alguém diga que eu aqui estou apoiando diversas pautas que eu estou citando aqui como exemplos de acordo com a história desse livro. É importante dizer que a teologia mais ortodoxa cristã acredita que esse mundo foi entregue a Satanás quando da queda. Então, a postura do cristão diante do mundo deveria ser no sentido de preservar a sua própria vida cristã, anunciar o Evangelho de Cristo para que outros possam também assim fazê-lo e ver a política como uma das diversas coisas que existem nesse mundo e que a gente tem que olhar com muito cuidado porque são coisas mundanas. Então, essa é a fé que eu aprendi desde a minha infância e adolescência sobre o que é realmente viver a fé cristã nesse mundo. Portanto, a política é uma das coisas que a gente tem que lidar com muito cuidado nesse mundo, sem a gente sacralizar ela, sem a gente, de alguma forma, santificar ou dizer que é algo de Deus. A gente tem que separar muito bem, ter muito cuidado, para que a gente não acabe divinizando algo que é mundano. Simplesmente isso. Então, o que decorre, enfim, desse todo esse ensino errado de batalha espiritual é que a igreja acaba sendo incentivada, sob a desculpa da batalha espiritual, a demonizar tudo aquilo que não está de acordo com a sua cultura ou cosmovisão. Então, tudo aquilo que é diferente, por exemplo, veio do Oriente, então a gente não vai aceitar. Meditação, meditação, isso aí é uma coisa do diabo, a gente não pode aceitar. Tudo que vem que não tem a ver com a nossa cultura ocidental, a gente acaba demonizando. E esse é o objetivo desse tipo de ensino, é justamente antagonizar, e não só antagonizar, mas demonizar
o opositor. E aí isso vai incluir música, filme, roupas, todo tipo de coisa, porque justamente a ideia é essa, é fazer com que a gente possa ter um mundo separado e a gente consiga pegar esse mundo que é só nosso e cada vez expandir ele mais, a ponto de as pessoas ao nosso redor terem que uma hora aderir a esse mundo, porque não há outra perspectiva para elas que não seja aderir, ainda que não voluntariamente, a esse tipo de ideia, esse tipo de cosmovisão cristã, vamos dizer assim. Então quer dizer que a gente vai relativizar então princípios da família, princípios da nossa vida cristã, aquilo que é ensinado na Bíblia? De forma alguma. O que temos que ter em mente é que o mundo não vai se converter. O mundo se opõe a Deus, sempre. E só será vencido quando Jesus vier a esse mundo implantar o reino dele. Aí sim, mas até aí o mundo não se converte de forma alguma. E aí não há batalha espiritual que justifique fazer guerra política como se estivéssemos querendo impor ou implantar o reino de Deus aqui na Terra através de política. Se pensarmos assim, e a igreja atual está pensando assim, é óbvio que vamos satanizar todos aqueles que tiverem uma visão política diferente da nossa. E satanizar é o primeiro passo para desumanizar a pessoa que pensa diferente de nós. Na próxima semana, vamos fazer uma live com perguntas e respostas para que a gente possa conversar um pouco sobre esses temas. Você pode colocar sua dúvida aqui nos comentários, nas minhas redes sociais, todas elas nós vamos responder, todas, uma por uma. Coloque aí suas perguntas, aquilo que você gostaria de compartilhar, e a gente vai então conversar, vamos fazer uma live que vai ser transmitida no X, antigo Twitter, aqui no YouTube, no Instagram, e a gente então vai poder conversar bastante sobre esse tema. E aí, continuamos então na outra semana com o nosso 6º vídeo. Se você gostou, te peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Se não gostou, tudo bem, você pode descurtir, você pode fazer um comentário crítico. Eu te peço que, caso você veja que a gente realmente, o que a gente está falando é relevante, é para você, que você se inscreva aqui no canal para você receber as notificações dos outros vídeos. Peço esse apoio, esse canal não é monetizado, a gente não tem nenhuma ideia de auferir qualquer tipo de ganho. Eu vivo exclusivamente do meu trabalho na Polícia Rodoviária Federal, né? Como pastor, eu sou pastor voluntário, não recebo nada. Então estou aqui realmente com o intuito de ajudar meus irmãos a saírem dessa bagunça, dessa confusão de briga política ideológica e a gente possa se abraçar como crentes em Cristo. Que Deus abençoe sua vida e até semana que vem, na quarta-feira, na nossa live.